Se sentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos. Antes de a gente entrar no texto sagrado, eu gostaria de orar pela nossa nação, pelo nosso país, pelos municípios que hoje escolhem seus representantes. Você possivelmente daqui a pouco vai fazer isso. Você sabe que na nossa igreja nós zelamos pelo princípio da separação entre a igreja e o Estado, e por isso nós não trazemos à frente da igreja políticos, não fazemos propaganda político-partidária, não usamos o púlpito para divulgação de nenhum nome, que não o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio nosso, mas nós cristãos defendemos valores. Nós cristãos defendemos bandeiras que têm a ver com a nossa cosmovisão. Então, quando você for exercer o seu dever cívico de escolher o seu representante, que você esteja atento a isso. Que você observe com sabedoria se aquela pessoa defende os mesmos princípios e valores que você. Né? No Brasil a gente tem uma clareza maior agora, é muito mais evidente, muito mais claro, né? Há algum tempo atrás nós não tínhamos essa clareza de que partidos de esquerda defendem bandeiras que são contrárias às nossas bandeiras. Então, quando você diz assim, eu sou um candidato a tal cargo, e o meu partido é um partido vermelho, é um partido de esquerda, é óbvio que aquele partido, no seu estatuto, pressupõe bandeiras contrárias à nossa fé. Então, nós cristãos militamos contra esses partidos, contra essas visões que defendem aborto, que defendem ideologia de gênero, que defendem a opressão estatal sobre nós, que defendem alta carga tributária, imposto, poder do Estado como um leviatã, como um monstro, e a diminuição da liberdade do indivíduo. Nós cristãos pregamos o contrário. Pregamos que as pessoas tenham liberdade de consciência, de crença, liberdade financeira e menos influência do Estado. Na visão destes partidos, por exemplo, para que você tenha uma clareza melhor, a educação do seu filho não é sua. A educação do seu filho é do Estado, né? Tanto que eles transformaram a escola em lugar de educação, né? Ensina valores morais, ensina princípios éticos, etc. Escola, professor não é educador. Professor, escola deve abrir janela para o conhecimento. Abrir janela para o conhecimento. Quem educa é pai e mãe. Valores morais, princípios ligados a qualquer fase da vida, questões sexuais, tudo é o pai e a mãe que precisam ensinar. Essa é uma estratégia de solapar a sociedade e levar tudo para o poder político, né? Então, que você, quando for votar, se lembre disso e vote em alguém que pelo menos esteja defendendo os mesmos princípios que você defende, os mesmos valores que você defende e que tenha também o mesmo caráter que você, né? Pois bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pelos nossos municípios. Oramos agora pelos eleitores, para que o Senhor, o Deus, dê a essa nação um renovo de esperança. A política da nossa nação sempre foi muito deturpada, muito suja, muito ruim. E o povo sempre foi alienado. O povo sempre agiu de forma incipiente, não fazendo muita diferença, sendo manipulado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que hoje, quando as pessoas estiverem votando, que a misericórdia do Senhor alcance a mente de cada um.
Que o Senhor abençoe aqueles que são candidatos, aqueles que têm princípios, que têm valores semelhantes aos nossos valores. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor dê vitória nas urnas, Pai, para essas pessoas, para que eles, quando forem fazer leis, quando forem impor decretos sobre nós, que estes decretos, que essas leis venham ser alinhadas com os nossos princípios e venham trazer alívio para o povo. A tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Que isso de fato seja a nossa realidade como nação. Que sejamos uma nação próspera, que sejamos uma nação que realmente teme ao Senhor. E que hoje, Deus, quando os teus servos, especialmente os servos do Senhor aqui da nossa igreja, estiverem exercendo a sua cidadania no pleito eleitoral, que tenhamos a sabedoria do Senhor para escolher alguém que de fato seja o nosso representante, represente os nossos valores e que não vote e que não seja feito um voto contra os nossos valores. Te oramos e te agradecemos pedindo direção do Senhor para a seriedade que é este momento na nossa nação. No nome de Jesus que te oramos e te entregamos o nosso país. Amém. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, o apóstolo Paulo vai nos trazer esse texto que a gente está sempre relembrando, as igrejas estão sempre relembrando. O apóstolo Paulo aqui está corrigindo problemas na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo não sabia, ele não tinha noção, né, que esse texto se tornaria tão usado como nós usamos hoje, mas Deus sabia. E aí o apóstolo Paulo nos traz essa preciosidade do versículo 23, aí, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui estamos diante de alguns princípios que, quando a gente olha para o texto, rapidamente a gente não consegue ver, mas quando a gente para um pouco para pensar, para digerir, a gente consegue extrair, né? O apóstolo Paulo começa dizendo que ele recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. De quem? Do Senhor. Para que você possa oferecer alguma coisa, é preciso que você receba. Receba de alguém. E ainda que você receba desse alguém algo que não vale a pena, do Senhor você sempre receberá coisas que valem a pena. Ainda que você receba dos seus pais, ainda que você receba da sociedade que você vive, ainda que você receba de um agressor, de alguém que te passou para trás, de alguém que te roubou, de alguém que te molestou sexualmente, de alguém que fez algo ruim contra você, ainda que você receba desta pessoa algo ruim, do Senhor você nunca receberá nada ruim. Então, quando o apóstolo Paulo diz, do mesmo jeito que ele recebeu, do mesmo jeito que ele entendeu, do mesmo jeito que ele foi ministrado, que agora ele haveria também de entregar, né? Então, irmãos, é preciso estar conectado a Deus. Hoje pela manhã, mais cedo, você que assiste esse vídeo agora não teve o privilégio de desfrutar, mas nós aprendemos preciosidades aqui sobre o receber do Senhor, sobre estar conectado, né? Essa conexão que a gente tem que manter com a videira, com Cristo, para que a gente receba as coisas corretas, para que a gente alinhe a nossa vida com os pensamentos corretos, com a direção correta da nossa vida. E receber do Senhor não é privilégio de alguns, está acessível a todos.
nem todos querem receber, mas está acessível a todos. E quando a gente não está disposto a receber, inevitavelmente, consequências ruins vêm. É inevitável, não tem jeito. Mas você tem que estar com seu coração aberto para receber dele. É preciso que você esteja com o coração aberto. Porque se você fecha o seu coração, se o apóstolo Paulo fecha o coração dele, não há como receber do Senhor. Porque o Senhor, ele nunca vai forçar a entrada na sua vida. Ele nunca vai forçar a entrada na sua vida. Ainda que Deus esteja triste com você, ainda que Deus esteja insatisfeito com a sua conduta, ainda que Deus esteja insatisfeito com seus pensamentos, sentimentos e ações, Ele nunca vai forçar a entrada na sua mente, forçar a entrada na sua casa. É preciso que você abra o seu coração. É preciso que você se deixe realmente convencer pela palavra dEle. Então é preciso receber. Então você tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta, para receber do Senhor, assim como o apóstolo Paulo recebeu. E quando ele recebe, ele faz uma outra coisa. Ele entrega. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Diz a lenda da história daquela ex-escrava que foi transformada em senhorinha. Senhorinha? Senhorinha, né? Sinhazinha. Chamada Chica da Silva. Diz a lenda, conta a história, de que as mulheres da cidade ficaram muito irritadas, porque ela estava tendo muitos privilégios e muitas coisas, porque os homens da cidade estavam encantados e ela estava, ainda que num período escravagista, como sinhazinha. E as mulheres da cidade se reuniram, juntaram e deram de presente para ela um recipiente, uma caixa, um balde cheio de fezes. E mandaram de presente para ela. E ela foi lá e mandou um presente de volta. Um mesmo recipiente, um recipiente igual, repleto de flores e de rosas perfumadas, com a seguinte frase: a gente só dá o que a gente tem. Assim é a nossa vida. Você só dá o que você tem. Então, quando o apóstolo Paulo fala, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos dei, o que eu estou dando agora, é porque ele tinha para dar. E o que você tem? O que você tem para dar? O que a gente tem para dar? O que a gente está realmente dando, oferecendo? Aquilo que a gente tem. Então é preciso receber o que é correto, né? Vimos na semana passada, nós vamos ver hoje à noite de novo. Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for, tudo que for de boa fama. É isso que a gente tem que receber, porque é isso que a gente tem que entregar. É isso que a gente tem que repassar. O apóstolo Paulo está falando aqui de um princípio. Ele recebeu um princípio doutrinário, um sistema de doutrinas cristãs. O que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei. Então ele está entregando aquilo que ele aprendeu. Irmãos, eu falei mais cedo, nós não precisamos inventar nada. Um pastor tem a função de manter, não de inventar. Uma igreja tem a responsabilidade de manter, de conservar a boa doutrina, a boa palavra que já foi inventada por Cristo, que já foi inventada pelos profetas, que já foi inventada pelos apóstolos, que já foi trazida até nós com uma grande responsabilidade agora de manter. Então nós recebemos e vamos entregar. E se a gente estiver negligenciando o receber, se a gente estiver negligenciando a nossa responsabilidade de entender que é preciso conectar a nossa vida às coisas que de fato valem a pena e abandonar das nossas vidas as coisas que não valem a pena,
Isso é um princípio profundo. Gastar energia com o que vale a pena. Gastar a mente com o que vale a pena. Gastar recursos financeiros com o que vale a pena. Gastar o tempo que é tão precioso com o que vale a pena. Para que a gente possa, de fato, trazer para a nossa vida e poder entregar aquilo que, de fato, tem a ver com o que Deus quer para aqueles que estão ao nosso redor. No Dia dos Pais, por exemplo, eu escrevi um texto sobre como se comportar e o que fazer se você teve um pai negligente e irresponsável. O fato de você ter recebido a negligência e a irresponsabilidade dele não quer dizer que você tem que ser um negligente e irresponsável. Porque você pode redirecionar essa fonte de recebimento para Deus. E aí, quando você recebe de Deus, você recebe tudo o que é de melhor. E aí você pode entregar o que é de melhor. Porque você só dá o que você tem. O que é que você tem? O que é que você pode oferecer? Falsidade? Mentira? Engano? Sujeira? Imundície? Podridão? Corruptibilidade a níveis máximos? Se você reage às situações da vida dessa forma, é porque você está com isso intrínseco no seu coração. Está com isso dentro de você. Agora, se você reage com tudo que é puro, com tudo que é bom, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é de boa fama, desfrutando, permitindo que as pessoas que estão ao seu redor desfrutem de um testemunho de gozo, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Todas essas coisas somadas, que são uma luz que ilumina, é porque você recebeu e está recebendo na fonte correta. Quando o apóstolo Paulo fala, porque eu recebi, eu entreguei, é porque ele recebeu, ele entregou. E o apóstolo Paulo continua o texto que nós lemos, com uma outra coisa muito importante nesse processo de formação de caráter cristão. O apóstolo Paulo fala que Jesus ensinou a dar graças, né? Na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, partiu o pão. Irmãos, acontece algo conosco. É assim, impressionante como que nós às vezes não percebemos isso. É impressionante. Nós nos acostumamos com bênçãos. Nós nos acostumamos a ser abençoado. E aquela bênção fica comum. Rotineira. Rotineira. Ter um tênis. Tênis bacana que eu ganhei aqui. Eu acho que esse tênis eu ganhei de aniversário. Acho que foi Mari que... Foi você que me deu? Você me deu esse aqui? É porque a Mari me deu um outro também. Eu ganhei 3 ou 4 tênis. Eu fiquei... A Karina me deu esse tênis abençoado. Olha só que tênis bacana. É bonito. É bacana. Mas é comum para mim. Eu uso ele direto. Ficou comum. Mas esse mesmo tênis, no pé de alguém que não tem o que calçar, geraria uma gratidão imensa. Eu vi isso na vida dos meus filhos, né? Eu vi isso na vida dos meus filhos, né? Quando não tem uma dinâmica de necessidade e de gratidão por ter. Assim que tem, fica normal. E acaba não dando valor. Acaba não dando valor à vida boa que tem. E é muito boa a vida que nós temos. Muito abençoada. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Não damos graças. Você não agradece pela água que tem na sua casa. Não, você tem um filtro. Filtro de água. Com água, Dani. Que coisa sensacional. Que coisa sensacional. Conversa com o morador do Congo para você ver. Conversa com o morador dos rincões de Angola para você ver se isso não é uma coisa sensacional. Água filtrada. Água.
Essa semana eu vi um vídeo de um menino dizendo assim: vocês no Brasil, fiquei sabendo que vocês do Brasil comem arroz todo dia, que os pobres do Brasil comem arroz. Aqui nem os ricos do nosso país conseguem comer arroz todo dia. E ele falando assim, como se fosse arroz uma coisa magrelinho, sequinho. E a gente come arroz todo dia, meus irmãos. E a gente come carne todo dia. Olha que bênção é energia elétrica na sua casa. Chuveiro quente. Olha que bênção é você poder ter um hospital para você levar o seu filho. Olha que bênção é você poder, sabe, pegar um Uber, usar o seu cartão de crédito. Cartão de crédito você tem. Espero que você não use de forma errada, mas você tem. Olha que bênção. Cadeira. Olha, a gente não presta... Irmãos, se a gente aprendesse a ser mais grato, se a gente aprendesse a dar mais valor às coisas que nós temos e às bênçãos que nós temos, sabe? Se nós pudéssemos aprender a ver as pequenas coisas que temos. Um pai, às vezes, abençoado, né? Eu digo isso, e já disse isso para a Karina e para a Érica muitas vezes. Não tive a oportunidade de dizer muito para o Robson, porque a gente tem pouco contato. Mas eu disse, olha, vocês três, você, sua irmã e o Robson, têm pais abençoados. Dona Vilma, com todos os defeitos dela e toda a ansiedade dela e toda a mania de limpeza, né? Que é normal, quase todas as mulheres mais, né? É o tapete no lugar, aquela coisa toda que a Dona Vilma tem. É uma mulher, é uma mãe abençoada. Seu Dimas, então, meu Deus do céu, nunca vi aquilo. Nunca vi aquilo. Que paizão, né? Então a gente tem que dar valor, porque quando a gente tem uma coisa boa, boa parte das pessoas não tem aquilo que a gente tem, mas para nós é normal. É normal. Para os meus filhos é normal ter um pai como eu, que está disposto a fazer tudo por eles. Mas existem 1 milhão de pessoas que passam pela negligência paterna e que não sabem o que é ter um abraço do pai. Não sabe, né? Quando eu abraço o Cauã, quando eu abraço o Herbert, né? Parece que é normal para eles, é normal isso. Mas eu posso dizer que para mim não é normal, porque o meu pai nunca me deu um abraço. Eu posso testemunhar isso. A única vez que eu abracei meu pai foi quando eu fui até ele para pedir perdão por algo que eu não tinha feito no momento em que nós reatamos a nossa relação. Então, para aquele que não teve, ele sabe o que é. E ele teria gratidão por aquilo. Então, coisas pequenas que nós temos, nós não damos graça. Então, aprende esse valor, aprende esse princípio. Quando Jesus dá graças durante a ceia, é para nos ensinar a dar graças durante a vida. Quando você acorda de manhã e levanta, dê graças. Agradeça. Agradeça mais, reclame menos. Agradeça mais porque você tem o seu filho perto de você, ainda que esteja te dando trabalho, né? Ainda que esteja te dando trabalho, agradeça. Porque tem muitas mães que estão visitando o filho a cada dia 2 de novembro, né? No cemitério, porque o cara já foi, já morreu. Então, agradeça pelo pai que você tem, pela mãe que você tem. Agradeça pela... Olha, quantas pessoas, sabe? Eu vi um vídeo um dia desses aí. Eles instalaram um chuveiro numa comunidade africana. Eles levaram a água, um caminhão-pipa, e instalaram um chuveiro elétrico. Um chuveiro desses, um box, para fazer um experimento social. E falaram com a comunidade que o chuveiro estava instalado. Formou uma fila enorme no chuveiro. Todas as pessoas da comunidade foram lá. E eles ligaram o chuveiro num período de um banho de um adolescente ocidental. E ligaram esse chuveiro num período em que nós tomamos banho. Toda a aldeia foi até o chuveiro beber água. Eles foram beber água. Então, enquanto o chuveiro caía, todos chegavam embaixo do chuveiro e bebiam a água. E saía, e deixava o outro beber, e deixava o outro beber. Em um período em que nós tomamos banho. Então, para
para nós é normal jogar aquele tanto de água fora, desperdiçar, enquanto que para muita gente aquilo ali é uma preciosidade. Então, irmãos, vamos ser mais grato, vamos ser mais agradecido, vamos agradecer mais, vamos dar mais graças. Quando Jesus dá graças durante a ceia, ele está dando exemplo, né? Aí ele parte e vai falar sobre si mesmo. É uma metáfora, claro, é uma ilustração, claro. Ele vai dizer: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E pede para a gente fazer em memória dele. Jesus se entregou por nós. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Esse é o sentido. Essa é a coluna vertebral da justificação. Somos justificados por Cristo. Ele, Jesus, é aquele que agiu e que fez alguma coisa para que as nossas dívidas fossem quitadas. Eu sempre uso esse exemplo aqui, né? Já usei algumas vezes. Quando eu era pequeno, eu fui lá e paguei a dívida de geladim. Lá era geladim, né? Brasinha. Aqui é chup-chup, né? Chup-chup. De uma menina lá, a gente tinha acho que 8 anos, que ela devia. Que eu estava me engraçando, né? Como todo menino de 8 anos, 9 anos, eu estava me engraçando. Eu peguei meu cofrinho, quebrei, fui lá e paguei a dívida de geladim dela. Na hora que ela chegou, tetelestai. Alguém já tinha pago. Não foi ela que pagou a própria dívida do geladinho. Foi eu. Então, sobre mim veio a responsabilidade do pagamento daquela dívida. Assim é com Cristo. Sobre ele foi a responsabilidade do pagamento da sua dívida. Então, quando Jesus entrega o seu corpo para ser açoitado, afligido, torturado, e quando o peso do pecado do mundo todo recai sobre ele, com ele levando sobre si todos os nossos pecados, isso tem um sentido real. Quando eu paguei aquela dívida para a menina olhou para mim. Olhou, deu certo, Dani. Né? Tinha 8, 9 anos, mas deu certo. Então foi você que pagou, né? Quando Jesus paga as nossas dívidas, meus irmãos, a gente não pode ser ingrato. Ele não pode imaginar assim: Jesus levou sobre si todas as nossas dívidas, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Beleza, fez mais que obrigação. Tá bom. Não podemos fazer isso, porque se você faz isso, você está virando as costas para a oportunidade de salvação da sua alma. Jesus fez algo por você. O que você faz por ele? Jesus se entregou no seu lugar. Você já permitiu que ele realmente transformasse sua vida? Você já permitiu que ele realmente pudesse, e que isso pudesse fazer sentido, né? Que isso pudesse transformar a sua vida e você redirecionar a sua vida de uma vida em delitos e pecados próprios para uma vida em alinhamento com a vontade de Deus? Baixando a guarda, arrependendo dos pecados, confessando, se entregando, recebendo a exortação, recebendo a orientação do Pai, mudando de vida, alinhando. É isso que o corpo de Cristo significa, simboliza. E para finalizar, irmãos, uma coisa importante que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 25, que essas atitudes todas, e ele vai representar isso no sangue de Jesus, é a nova aliança no sangue de Cristo. É uma nova aliança. Por que Jesus usa essa expressão nova aliança? Já havia uma aliança do povo de Deus com Deus feita em Abraão. Já havia uma aliança do povo de Deus com Deus no Antigo Testamento, chamada Antigo Testamento. Agora Cristo está propondo e está trazendo o cumprimento das profecias da antiga aliança na nova aliança. E a nova aliança é no sangue de Cristo. A nova aliança, o novo compromisso, o Novo Testamento, traz essa mensagem. Então, quando a gente celebra a ceia do Senhor, igual nós vamos fazer agora,
Quando a gente separa o pão, separa o vinho e juntos em comunhão, em devoção espiritual, em quebrantamento, com gratidão no coração por tudo que Cristo fez, com gratidão no coração por tudo que Cristo faz, nós estamos vivendo essa nova aliança. Você que já se entregou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não se batizou, você está perdendo esta oportunidade que é te dado de celebrar com Cristo a ceia do Senhor. Então é preciso que você primeiro faça um compromisso com Jesus, depois passe pelas águas em obediência a Cristo. Batismo é algo inegociável no cristianismo. Nós cristãos somos chamados ao batismo por Cristo. Quando nós não nos batizamos, quando nós testemunhamos isso, eu não sou batizado, quer dizer, eu não quero um compromisso público com Jesus. Eu não vou falar para as pessoas que eu sou cristão. Eu não quero assumir diante dos meus pais, diante da minha família, diante dos meus amigos que eu sou cristão. Quando eu passo pelas águas, é um estrondo. O mundo fica sabendo que eu sou cristão. O mundo fica sabendo que eu tenho aqueles valores cristãos. E com isso o mundo vai olhar para mim com outro olhar. Mas se eu quero ser igual ao mundo, eu continuo negando o batismo ad eterno. Ainda que eu seja um bom frequentador de igreja, eu não quero me tornar um servo de Jesus. Eu não quero realmente passar por aquilo que Jesus ordenou que eu passasse. Se você não fez isso ainda, é preciso fazer. Se você é servo de Jesus, é preciso que você se batize. E aí sim, a gente celebra a ceia do Senhor como segunda ordenança, simbolizando, é um símbolo desse novo compromisso. É a nova aliança com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu e você somos abençoados nessa nova aliança. Por quê? Porque a ritualística da nova aliança, ela tem muito mais tranquilidade do que a ritualística da antiga aliança. Pensa só, Cauã, na antiga aliança, como que era, né? Pensa só, existia um ritualismo, uma estrutura de ritualística e de práticas religiosas que não faria muito sentido para nós hoje, né? Aí tem o Rafael ali, o Rafael vai se converter à nossa estrutura religiosa. Ao invés de batizarmos o Rafael, o que nós vamos fazer? O Rafael vai vir aqui à frente e eu vou fazer uma operação de fimose no Rafael com faca de pedra. Era assim. Se não passasse pelo ritual. Lembra que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a isso? Timóteo era de mãe grega e Timóteo precisou passar por esse ritual por causa da circuncisão, os irmãos da circuncisão. Então, essa ritualística do Antigo Testamento, ela não é a mesma nossa, é uma nova aliança. Vivemos um período de graça, favor não merecido. E esse exemplo que eu usei aqui de ser abençoado com a simplicidade do ritual, por exemplo, isso vale para a vida inteira. Irmãos, o Evangelho é simples. Simples. O Evangelho é matemática básica. Básico. É os fatos. É o que está nos fatos ali, na tabelinha. Multiplicar, 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 6 dividido por 2, 3. O Evangelho é aquilo. Simplicidade. Está muito claro. Tem hora que você olha e fala assim, mas é só isso? Né? Um dia que eu estava evangelizando um rapaz, eu falei, mas você precisa de se comprometer com Jesus e arrepender. Deus quer o seu coração. Ele, peraí, eu não tenho que fazer nada mais? Converter, aceitar Jesus. Mas é só isso? Mas nem uma chicotada, nem uma pedra na cabeça até não sei aonde. Eu não preciso. Jesus já fez isso por você. É a nova aliança no sangue dele. E ele vai reescrever sua história a partir de aqui. Então é assim, meus irmãos, somos abençoados. Então, quando participamos da ceia do Senhor, participamos debaixo dessas bênçãos. Mas, lembre-se, é preciso que você receba do Senhor. Receba do Senhor.
Abre o seu coração para receber. É preciso que você entregue a outros aquilo que você recebeu. E você só dá o que você tem. Você só consegue entregar o que você tem. Você só consegue oferecer o que você tem. Gratidão. É preciso que você tenha, de fato, disposição no coração para andar em gratidão pelo que você tem. Contentamento. Agradecer pelas pequenas coisas que às vezes parece que se tornaram normais e você começa a murmurar pelas coisas que você ainda não tem. Reclamar pelas coisas que você não tem. Né? Agradecer pelas coisas que você tem. E de fato, entender que Jesus entregou a vida dele no seu lugar, pelos seus pecados, e que ele propôs uma nova aliança no sangue dele para você, e que você realmente viva isso de verdade, nos princípios da sua vida todos os dias. Amém? Vamos orar. Depois nós vamos cantar uma música nessa oração. E você pode, Quinha, cortar a partir daí, tá? A partir da minha oração. E nessa oração eu quero te encorajar a fazer um compromisso com Jesus. Se porventura, nessa nossa reflexão na palavra de Deus, Deus fala ao seu coração algo, quer seja de receber, quer seja de oferecer, quer seja de ser grato, quer seja de entender melhor e aplicar esse princípio de que Jesus morreu pelos seus pecados e que ele pagou a sua dívida nessa nova aliança, que você faça um compromisso agora nessa oração, que você se entregue a Jesus nessa oração. Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito renovo nas nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é rica, poderosa, eficaz. Obrigado pela tua palavra que nos traz clareza. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que foi feito pelos que vieram antes de nós e que se dedicaram com afinco. Muitos deles morreram por causa desta palavra e nós somos abençoados. Obrigado, Deus. Somos abençoados. Nos ajude a aplicar nas nossas vidas os princípios claros e simples da tua palavra. Nos ajude a viver a simplicidade da tua palavra com a profundidade que o Senhor exige que nós vivamos. Nos ajude a sermos cristãos, pequeno rebanho, cristãos que realmente ouvirão, servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor, cristãos que realmente experimentam uma comunhão com o Senhor diariamente. Não precisamos de amuletos, não precisamos de reinvenções, não precisamos de anjos que tragam novas informações. Precisamos aplicar as informações que temos. Que o teu Espírito Santo nos ajude nesta lida diária, nesse princípio diário, neste caminhar diário. Em nome de Jesus, nós repreendemos com a autoridade que há sobre a tua igreja, nós repreendemos a ação do inimigo. Repreendemos a preguiça de aprender a tua palavra. Repreendemos, ó Deus, os espíritos malignos que querem nos impedir de compreender a tua palavra. Os espíritos malignos vindos de fora da tua igreja e os espíritos malignos que já estão dentro do meio chamado evangélico. Que nós possamos ser simplesmente bereanos, que examinam as escrituras, que estudam as escrituras, que aprendem as escrituras e que aplicam as escrituras. Nos ajuda, Deus, na nossa vida diária, quando a gente chegar diante do Senhor, possamos apresentar ao Senhor esta simplicidade de vida em Cristo e profundidade de relacionamento com o Senhor. No nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Agora, meus irmãos, vamos passar ao cântico. E se você está em plena comunhão com Deus, se você está em plena